Pegando esse gancho que a gente estava conversando aqui com a Yara, lá na Ômega, né, na Ômega Energia, a gente está com uma reflexão de como a gente consegue calcular a pegada de carbono dos nossos softwares. Né? Então, existem algumas iniciativas na internet que a gente está estudando, que a gente está, de fato, tentando entrar a fundo nisso para a gente entender como a gente consegue calcular a pegada de carbono do nosso software e, de fato, achar uma forma de descarbonizar isso, ou seja, a gente devolver sustentabilidade para o ambiente. Né? Mas vamos lá, deixa eu me apresentar primeiro, eu sou Hélio Costa. Quem quiser me achar, pode me procurar no LinkedIn como Hélio Costa, da Ômega Energia. Aqui estou no evento presencial aqui. Quem quiser, depois desse papo rapidinho, conversar sobre sustentabilidade, conversar sobre energia, é só me procurar, vou estar por aqui. E quem estiver online também, é só me chamar no LinkedIn, que a gente conversa bastante sobre isso. Legal. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre energia. É um setor, né, um assunto um pouco ainda distante da gente, né, das pessoas. Ainda é meio impessoal falar sobre energia. Né? A relação que a gente tem com a energia hoje é mais no sentido de tem a energia chegando na minha casa, chega a fatura, eu pago, a maioria das vezes acho caro, né? E se em algum momento faltar luz, faltar energia, a gente entra em contato com a empresa para a gente reclamar que está faltando. Né? Mas o setor de energia vai muito além disso. Então, onde que entra a Ômega nessa história? Então, a Ômega é uma empresa de energia, uma geradora de energia. Ela foi fundada em 2008. Né? E de lá para cá, nesses 14 anos, tem muita história de inovação, né? E foi precursor aí de muitas coisas novas no setor. Então, a Ômega nasceu como uma empresa que foi, desde o começo, usando energia renovável, né? Usando energia limpa, ou seja, a nossa matriz até hoje, que evoluiu bastante, tem a energia eólica, energia solar e pequenas centrais hidrelétricas. Né? Ou seja, a gente está falando de energia 100% renovável. E por que falar tanto de energia hoje? Né? A gente está cada vez mais ouvindo falar disso. Então, tem estudos aí que falam que, mais ou menos lá em 2025, por exemplo, a maior parte da produção dos carros vão ser carros elétricos. Né? Então, só por aí dá para a gente ver, dá para a gente entender que o futuro vai ser cada vez mais eletrificado. Né? A gente vai cada vez mais consumir energia elétrica, para garantir o nosso futuro. E, claro, que esse futuro de uso de mais energia elétrica, ele não poderia ser, de forma alguma, usando fontes de energias que não são limpas. Né? Então, quando a gente fala de energia limpa, a gente está falando de energia eólica, que são dos aerogeradores, energia solar e também energia hidrelétrica. Então, legal. A Ômega é uma empresa que a gente tem bastante orgulho de ser pioneira em vários sentidos. Então, esse ano, a Ômega se tornou uma empresa multinacional. É uma empresa brasileira, fundada aqui no Brasil, empresa brasileira. E esse ano ela se tornou uma empresa multinacional. Então, estamos acessando o mercado americano, né, lá nos Estados Unidos, e começando, de fato, a se tornar uma empresa multinacional, aí, levando o nosso propósito de energia limpa, né, para todo mundo. Boa. Sobre o que a gente vem falando lá na Ômega recentemente, que a gente tem duas formas, né, de dividir o mercado hoje. A gente tem o mercado regulado, né, que a gente chama também de mercado cativo, e a gente também tem o mercado livre de energia. Né? Como é que funciona esse mercado livre? O setor de energia hoje, pessoal, é um setor altamente regulado. Né? É semelhante ao setor de banco. Então, como é um setor muito regulado, então a gente vai ali entendendo até onde a gente consegue levar inovação para produzir cada vez produtos mais aderentes aos clientes. Né? A Ômega sendo uma empresa de cliente.
Então, nesse mercado livre, como é que funciona? Grandes consumidores de energia, né, que têm uma demanda muito alta, esses consumidores eles podem sim entrar no mercado livre. E aí, dentro do mercado livre de energia, tendo acesso a poder negociar o seu contrato de energia, né? Isso não é realidade para a gente ainda hoje, mas já existem projetos de leis aí de abertura de mercado, onde isso vai poder ser possível. Em alguns países pelo mundo aí, Europa, Estados Unidos, isso já é possível, né? Então as pessoas conseguem escolher quem é o seu fornecedor de energia, de quem ela compra energia, né? Então essa é uma realidade que a gente está lutando aqui também. A Ômega está forte em cima disso, para que de fato esse mercado abra e a gente consiga poder optar, todo mundo poder optar para uma energia renovável, né? Energia limpa. Então, nesse mercado livre de energia, a gente tem grandes consumidores que têm uma demanda alta, né? Ou seja, grandes empresas, bastante empresas de indústria, né? Metalúrgicas, são empresas que realmente têm um uso intensivo de energia. Então, essas empresas, sim, a partir dessa demanda alta, elas conseguem entrar, acessar o mercado livre. E aí, de fato, conseguem negociar um contrato de energia. E aí, lá em 2020, né, começou mais ou menos em 2019, mas aí, de fato, em 2020, a Ômega lançou a primeira plataforma no Brasil, a primeira plataforma digital para as empresas conseguirem comprar energia, né? Então, com poucos cliques ali, a empresa consegue se cadastrar, acessar a plataforma, fazer uma proposta, né, cotar qual o período que ela quer de energia, ela já vai ver o preço ali para isso na hora. E ali mesmo, nessa plataforma, ela consegue fechar, fazer um contrato digital e fechar negócio. E aí ter, sim, um contrato de energia junto com a Ômega. Então, assim, e hoje, né, esse ano, a gente conseguiu também fazer uma versão mobile disso, né? Então, o nosso cliente ele consegue, pelo celular, fazer isso. E isso é uma realidade que a gente quer para toda a sociedade, né? Então, tem muita tecnologia por trás disso, né? A gente nem imagina aonde tem tecnologia em cima disso, né? Então, a Ômega ela atua em vários segmentos da energia. Então, ela é uma empresa que desenvolve parques de geração, né? Ela opera esses parques, ou seja, ela é uma geradora de energia limpa, renovável, e ela também comercializa essa energia, né? Também é uma comercializadora de energia. Então, a gente vê que, em todas as etapas, existe muita tecnologia por dentro, né? Então, só para vocês terem noção, antes mesmo de você construir um parque eólico, por exemplo, né, que são aqueles aerogeradores, alguns anos antes da construção, a gente já começa a medir qual é o clima daquela região, né? Então, medir o vento, medir a incidência solar, medir a umidade, vários indicadores que a gente usa por anos, que a gente vai medindo para entender se aquela região, de fato, é uma região propícia a se construir um parque de geração de energia, né? E a gente fala de muito dado, né? Então, isso a gente nasceu 100% cloud lá na Ômega, né? Então, tem muito dado sendo coletado, né? E isso vai tudo para a nossa cloud, e a gente tem um time de engenheiros e cientistas de dados que ficam rodando modelos ali, e a gente tem uma assertividade de previsão de clima muito grande, né? De fazer inveja para algumas outras empresas. Então, a gente consegue saber com uma boa assertividade como é que as condições, né, da natureza daquela região. E aí, depois disso, depois do desenvolvimento, a gente tem, de fato, a geração, onde a gente começa a gerar energia naquela região, e também a mesma coisa. Então, para vocês terem noção, para cada aerogerador, né, são coletados diversos dados, né? A gente tem por volta de 700 aerogeradores pelo Brasil inteiro. Então, tem aerogerador da Ômega espalhado pelos 4 cantos do Brasil. A gente tem uma matriz bem diversificada e mais de 1 milhão de painéis solares, né, gerando energia. Então, é uma coleta de dados absurda, né, um fluxo de dados absurdo. Então, tem muita tecnologia envolvida nisso. E aí, de fato, depois, a gente tem a comercialização dessa energia. Então,
aí, como eu citei para vocês, aí a primeira plataforma digital de comercialização de energia do Brasil, né? A Ômega sendo pioneira nisso. E para a gente construir essa plataforma, né, a gente pensou ali em tecnologias que possibilitasse, além da gente conseguir testar muita coisa, né, com o time de produto que a gente foi criando, que também tivesse possibilidade de escalar, né? Então, mais uma vez, a gente cresceu com tudo 100% cloud. Não é que a gente pegou, criou o que tinha e levou para a cloud. Não, a gente, de fato, usa os recursos da cloud, né? Lambdas e containers e por aí vai. E a gente optou por usar tecnologias que pudessem escalar, né? Então, boa parte do que a gente tem lá em JavaScript, Node e usando React. Então, são tecnologias aí que estão cada vez mais disseminando no mercado e criando uma comunidade cada vez mais forte, né? Então, é uma história de muita inovação e pioneirismo, né? Atrás, quando começou, por volta de 2010, não era um mercado tão que se acreditava, né? Um mercado de energia renovável. E hoje em dia a gente vê um movimento de estar todo mundo começando a falar mais disso, né? Começando a querer cuidar de fato do planeta. Então, a gente vê esse movimento aí que a sociedade está mudando, né? A sociedade está cada vez mais querendo cuidar do planeta. E quem não quer cuidar do planeta, não é mesmo? Então, por que não a gente ter a opção de acessar uma fonte de energia que seja renovável, que seja limpa, né? Que tenha uma matriz limpa? Então, é isso que a Ômega quer promover. Então, a Ômega almeja ser o maior provedor de energia, o maior provedor digital, né, de energia renovável e limpa para toda a sociedade, né? E isso leva um tempo, né? Como a gente está falando de uma transformação de um setor, de um mercado, assim como foi o do bancário, isso leva o seu tempo. Só que a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, desde já, a gente já está criando o nosso time de produto e com muita tecnologia para a gente estar preparado para a abertura de mercado, né? A gente sabe que o mercado ele vai abrindo, ano a ano, esse mercado livre vai abrindo para novos consumidores, né? De forma que, ano que vem e no próximo ano, a gente vai ter boa parte das nossas empresas do Brasil já nesse mercado livre, já podendo negociar a sua energia. E, depois disso, disponível para todos os consumidores. Então, quem de nós não vai querer poder pegar o celular, acessar o celular e poder optar por comprar uma energia limpa, né? E não só esse ponto, né? Hoje, a forma mais barata de você produzir energia é através de um parque de geração eólico, né? Hoje em dia, é a energia mais barata que tem. Então, uma das mais baratas, né? Além da energia solar também. Então, essa energia sendo mais barata para ser produzida, ela também pode ser vendida mais barata. Então, e de forma mais eficiente, você acessando diretamente o gerador, fazendo um contrato diretamente com o gerador. Então, daí, a gente promover também uma energia mais barata, né, para toda a sociedade. Então, esse é o nosso propósito. Energia limpa, barata e que seja simples para que todo mundo consiga negociar essa energia e também cuidar do planeta. Além disso, a gente tem diversos outros produtos, né, sendo estudados para a gente conseguir, de fato, promover essa transformação no setor e na sociedade, né? Então, hoje em dia, se fala muito sobre créditos de carbono, né? A gente também comercializa créditos de carbono. Se fala sobre os certificados de energia, né? Então, no Brasil, a gente tem um sistema interligado nacional, onde toda a energia gerada é colocada nesse sistema. Então, a partir do momento que a energia gerada é colocada no sistema, você perde a rastreabilidade daquelas fontes que foram colocadas ali dentro. Então, o certificado de energia, quando você adquire esse certificado, você está, de fato, certificando que a energia que você consumiu é energia limpa, uma energia renovável, né? Então, tem diversos produtos nascendo nesse setor. De novo, é um setor que está sofrendo uma grande transformação, né?
Então, a gente está pensando também no futuro, né, nesses novos produtos que estão nascendo e que os consumidores estão demandando. Quando a gente lançou essa plataforma digital, né, para você conseguir comprar sua energia, de olho no que está acontecendo no mercado, a gente também lançou um produto novo, até então relativamente novo no mercado, que é, quando você está no mercado livre de energia, você tem que fazer um contrato de energia, né? Então, suponha que você é uma empresa muito grande. Você vai no mercado livre fazer um contrato com uma geradora, por exemplo, a Ômega Energia, você tem que, de fato, mencionar nesse contrato qual que é o teu volume, ou seja, quanto que você consome de energia. Então, se você ficar fora desse teu consumo, então, por exemplo, vamos supor que tem um mês que você produziu mais. Então, você, consequentemente, vai consumir mais energia. Então, se você consumiu mais, você vai ter que voltar no mercado para comprar esse excedente. Então, isso para operar é muito complicado. Então, foi aí que a gente lançou o produto de flexibilidade total. Então, semelhante ao que a gente come na nossa casa hoje. Então, a gente consome tudo que a gente consome, a gente, no final do mês, paga e ponto final. O Mercado Livre é um pouco diferente, né? Você tem que ficar exatamente dentro do que você consumiu, que você fez no contrato. Se você exceder, você vai ter que ir ao mercado comprar esse excedente. Então, o produto que a gente lançou de flexibilidade total visa justamente tornar isso simples, né? Então, o que você consumir, a gente te entrega e você paga exatamente o que você consumiu. Exatamente igual é conosco na nossa casa, né? E aí a gente tem um time de portfólio interno que gerencia tudo isso, né? Se a gente tiver um cliente que consumir demais, a gente consegue contrabalancear isso na nossa carteira de portfólio. Então, a gente assume toda a complexidade dessas operações, essa e entre várias outras, a gente assume, tornando cada vez esse produto muito mais simples, né? E aí, como eu comentei com vocês, a gente, esse ano, acessou o mercado americano, começamos a construir um parque de geração, um parque eólico lá nos Estados Unidos. Então, a Ômega se tornando uma empresa multinacional. Um baita orgulho disso, uma empresa brasileira. É legal ver isso, né? Uma empresa brasileira se tornar multinacional. E a gente também já está de olho em construir produtos que também sejam aderentes a tanto a evolução do mercado brasileiro, quanto ao mercado americano, sempre de olho no mundo como um todo, né? E é isso. Essa é o que eu queria trazer um pouquinho para vocês hoje, para vocês conhecerem um pouquinho a mais do setor do mercado de energia, né? A gente tem ótimas opções hoje, como energia renovável, energia limpa. Procurem saber também sobre pegada de carbono. É um tema super interessante, que a gente está também promovendo aí na Ômega. Então, um pouquinho mais para vocês conhecerem da Ômega, do setor, e como a gente está transformando aí o setor de energia com muita tecnologia embarcada e com muita inovação. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado.